Bom dia, meus amados ouvintes. Que Deus esteja abençoando a cada um dos nossos irmãos. É uma alegria estar com os amados irmãos novamente para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu queria iniciar abrindo a palavra de Deus em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo Tiago 1, de 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar. Querido Deus, louvado seja teu santo e poderoso nome. Obrigado, Pai, pelas bênçãos desta noite. Obrigado pelas bênçãos desse dia, Senhor. Hoje é domingo, teu santo dia. Que o teu Santo Espírito, Pai, esteja nos conduzindo nesta manhã, neste momento, no estudo da tua palavra, Pai. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, Pai, estão nos assistindo neste momento, Pai. Que teu Santo Espírito fale com eles através desta tua palavra, Senhor. Unge meus lábios para falar, meu Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amados, a palavra de Deus diz o seguinte, aqui está dizendo, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã aos amados irmãos. O tema que eu dei para essa nossa fala, os males causados pelo pecado oculto. Os males causados pelo pecado oculto. Eu estou lendo um livro, Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges, da editora Vida Nova. Olha o que ele diz aqui sobre o pecado e o que está acontecendo hoje. Ele diz o seguinte, vemos que o conceito integral de pecado praticamente sumiu da sociedade em geral e tem sido abrandado em muitas igrejas para não ferir a consciência moderna. Na verdade, as palavras severas que a Bíblia usa em relação ao pecado foram banidas do nosso meio. Vejam bem, as pessoas não adulteram mais, elas têm casos. Os executivos não roubam, eles cometem fraude. E como se comportam as igrejas evangélicas conservadoras no dia de hoje? O conceito de pecado também desapareceu do nosso meio. É uma pergunta, o conceito de pecado também desapareceu do nosso meio? Não, não desapareceu, diz ele. Contudo, em muitos casos, foi redirecionado
para os que não fazem parte do nosso meio e cometem pecados flagrantes como aborto, homossexualismo, assassinato, ou famosos crimes do colarinho branco do mundo corporativo. É fácil condenarmos esses pecados, óbvios, né? Enquanto ignoramos os nossos pecados de fofoca, orgulho, inveja, amargura, luxúria, ou até nossa falta de qualidades amáveis, que Paulo chama de fruto do Espírito. O que ele está querendo dizer aqui, meus amados, é que não existe mais, não estamos usando, não se usa mais a palavra pecado, é muito pesada, né? Ao invés disso, usa-se os termos, abrandamos os termos, né? As pessoas não adulteram mais, ele diz. Elas têm casos. Os executivos não roubam, eles cometem fraude. E nós, as igrejas conservadoras, o conceito de pecado no meio dela desapareceu. E foi redirecionado. Muitas vezes a gente está pregando, a gente está falando, fala dos pecados lá de fora, mas esquecemos dos nossos pecados aqui de dentro, que é fofoca, orgulho, inveja, amargura, luxúria, né? Ou até a nossa falta de prática dos frutos do Espírito, a nossa falta de amabilidade, a falta de amor, a falta dos nossos relacionamentos. Então é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã, né? Sobre o pecado, os males causados pelo pecado oculto. Agora, nas nossas cursos de catecúmenos, a gente frisa bem isso aí. O que é pecado? O que é pecado? E lá em 1 João 3,4 diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, a pergunta é, o que é pecado? Então, o catecúmeno lá, o aluno lá diz assim: bom, o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é transgredir a lei de Deus. O Salmo 90, verso 8 diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então eu estou falando sobre pecados ocultos. E o Salmo 90 diz, né? Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então nós temos pecados ocultos, meus amados irmãos. Pecados ocultos. Então, quais são os males causados pelo pecado oculto? Quais são os males causados pelo pecado oculto? Em primeiro lugar, aqui, o pecado oculto traz grande sofrimento. O pecado oculto traz grandes sofrimentos. Nós temos o muito falado, né, Salmo, lá no pecado de Davi com Batseba, o Salmo 32, verso 3 e 4, ele diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha o sofrimento, meu irmão. O sofrimento que Davi passou. Eu fico lembrando, fala o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que é uma sequidão de estio? Eu lembro daquelas figuras lá daquelas
imagens lá do Nordeste, lá, aqueles terrenos lá, aquelas, tudo ressecado, tudo trincado, tudo rachado, esturricado, o solo esturricado, sem vida, os animais morrendo por causa da falta de água. Isso é sequidão de estio, isso é sofrimento. Então, Davi está dizendo aqui, enquanto calei os meus pecados, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, a mão de Deus. Quando nós temos pecados ocultos, a mão de Deus pesa dia e noite sobre nós, meus amados. A mão de Deus pesa dia e noite sobre nós. Mas isso acontece na vida daquele que é nascido de novo. Essas coisas acontecem naquilo que é nascido de novo, naquele que passou por um novo nascimento, aquele que é crente em Cristo Jesus, aquele que aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador. Então, esse pecado oculto, ele pesa sobre ele, porque o ímpio, ele peca sem pensar e aquilo não faz diferença nenhuma na vida dele. Mas aquele que é nascido de novo, o pecado pesa, Deus pesa a sua mão, se não confessarmos esse pecado. Em 1 João 3,9 diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Todo aquele que é nascido de Deus, veja bem, não vive na prática de pecado. Então o pecado na vida do crente é um acidente. O pecado na vida do crente é um acidente. E todo acidente machuca, dói. Machuca, dói. Em Romanos 6,14 diz o seguinte: porque o pecado não terá o domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Então, nós estamos debaixo da graça. Então, o pecado não tem domínio sobre nós. O crente está debaixo da graça, não pode, o crente que está debaixo da graça não pode viver pecando. Quando ele peca, ele sofre. Quando ele peca, ele sofre. Lá em Gênesis 4:7, diz o seguinte: eis que o pecado jaz à porta. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Já que Isaías usou esse versículo aqui no domingo passado. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aquele que é nascido de novo, meu irmão, não pode viver na prática do pecado, não vive na prática do pecado. Porque ele tem domínio próprio, que é fruto do Espírito. Ele tem condição de se dominar. Então, por isso que fala, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. Então, você pode dominar. Você pode dominar. Você pode dominar. Agora, meus amados, nós podemos esconder as coisas dos homens. Mas de Deus, ninguém pode esconder nada. Nós podemos esconder as coisas de Deus, veja bem. As coisas dos homens. Isto é, mas de Deus ninguém pode esconder nada. No Salmo 44:21, Deus conhece os segredos do coração, diz ele. Deus conhece os segredos do coração. Ele sabe quando estamos em pecado. Ele sabe quando estamos em pecado. Hebreus 4:13 diz assim: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar conta. Então, não podemos esconder nada de Deus. Todas as coisas estão patentes e descobertas aos olhos deles. Por isso, quando temos pecados ocultos, pecados não confessados, sofremos. Sofremos. Então, a primeira coisa aqui, o primeiro ponto aqui, o pecado oculto traz sofrimentos. O pecado oculto traz sofrimentos, né? Os males causados pelo pecado oculto. O pecado oculto traz sofrimento. Em segundo lugar,
Em segundo lugar, o pecado oculto traz constrangimento. Traz constrangimento, traz vergonha, porque jamais fica sem ser revelado. Uma hora sem esperar, a verdade nua e crua aparece. A sujeira vem à tona. Lucas 12:2 diz o seguinte: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Nós tivemos agora está aí na mídia aí, aquele crime lá daquela pastora lá, Flor de Lis, que mandou assassinar o seu marido. Ela procurou de toda forma ocultar a pessoa que assassinou. Mas no final apareceu. Ela como mandante do crime, mandante do assassinato. Então, todas as coisas estão sendo desvendadas. Então, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Normalmente, meus irmãos, essas pessoas que têm pecado oculto, o crente que tem pecado oculto, são as pessoas aparentemente de moral ilibada, indivíduo acima de qualquer suspeita. São os paladinos da honra e da moral. Aparentemente, né? Ninguém sabe. Essa era a pessoa representada por Davi. Essa figura representada por Davi, né? Ninguém poderia imaginar que Davi faria o que fez. Ele é chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. No entanto, meus amados, ele adulterou com Batseba e mandou matar seu marido, Urias. Lá em 2 Samuel 12:2 fala sobre isso. Diz assim: porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Tu fizeste o culto, você fez o culto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. No Salmo 90, verso 8, diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Salmo 98. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois é, meus amados, não tem jeito de esconder as coisas de Deus, né? Sobre a luz do rosto dele está os nossos pecados ocultos. Pensamos muitas vezes que podemos cometer nossos pecados e jogar as sujeiras para baixo do tapete. É isso muitas vezes, né? Isso que aconteceu com Davi. Davi pensou que podia jogar a sujeira dele, o pecado dele, para baixo do tapete. Em Hebreus 4:12, olha o que diz lá: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Davi, meus amados, havia cometido o adultério e, consequentemente, um assassinato. Elaborou um plano inteligente, né, para que tudo parecesse normal. E se apresentou depois como bom samaritano, acolhendo a viúva desamparada. Veja bem, ele elaborou um plano, né, perfeito, pensando, né, inteligente, né, depois que adulterou com Batseba. Elaborou um plano inteligente para que tudo parecesse normal. E depois que Urias tinha sido morto, ele trouxe Batseba para sua casa, né? Acolhendo Batseba, né? Agora a mulher, a viúva desamparada, eu vou acolhê-la. No verso, em Números 32:23, diz o seguinte: eis que pecastes contra o Senhor,
e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Olha o que diz em número, né? 32, 23. Eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não adianta. Não adianta querer cobrir, jogar sujeira para baixo do tapete, uma hora vai aparecer. E foi o que aconteceu com Davi. Quando Davi estava tranquilo, pensando que havia elaborado o plano perfeito, né? Eis que Deus manda o profeta Natan para repreendê-lo. Davi estava tranquilo, pensando que tinha elaborado o plano perfeito. Ninguém vai saber de nada, está tudo ok, né? Mas Deus manda o profeta Natan para repreendê-lo. E Natan, chegando diante de Davi, contou uma história para Davi. E diz o seguinte para Davi: Davi, olha, tem uma pessoa, um homem muito rico, recebeu um hóspede na sua casa. E ao invés de ele matar uma das suas ovelhas, das milhares de ovelhas que tinha, sabe o que ele fez? Ele tinha um empregado que tinha uma ovelhinha lá que criava com todo amor, com todo carinho. Dormia com ele. E sabe o que esse senhor fez? Ele mandou pegar, em vez de matar uma das suas ovelhas, mandou pegar aquela ovelhinha lá daquele seu funcionário, seu empregado lá, para matar aquela ovelha, para dar para o seu hóspede. E olha a reação de Davi. Olha a reação de Davi. Eu vou ler aqui em 2 Samuel 12, 5 a 7. Olha o que diz aqui, 2 Samuel 12, de 5 a 7. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Tu és o homem. Olha só. Tu és o homem, Davi. Esse homem é você. Esse homem é você. Esse homem é você. Tu és o homem. Você que praticou esse pecado horrendo. Tudo veio à tona. Tudo veio a público. Não havia como esconder. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. E oculto que não venha a ser conhecido. Nada. Então não adianta, mesmo. Não adianta esconder o pecado oculto. Deus está vendo. E uma hora vai aparecer. Assim como apareceu o da pastora Flor de Lis. Então, o pecado oculto traz constrangimento, traz vergonha quando revelado, porque jamais fica encoberto. Jamais fica encoberto. Então, o pecado oculto traz grande sofrimento. O pecado oculto traz constrangimento. E em terceiro e último lugar, o pecado oculto traz consequências gravíssimas. Eu vou ler aqui em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 2 Samuel, capítulo 12, do verso 9 ao verso 12, olha o que diz aqui. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias teu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com ela em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Veja bem, Deus
promulgou a sentença. Deus profere a sentença então contra Davi. O pecado oculto traz consequências gravíssimas. Agora, vejam bem que as consequências que Davi iria sofrer. Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências viriam. Primeiro, agora não se apartará a espada jamais da tua casa. Segundo, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Terceiro, tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Quarto, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Quinto, houve o incesto de Aminon com a sua irmã Tamar. Sexto, Absalão mata Aminon por abusar da sua irmã Tamar. Sétimo, a rebelião de Absalão tentando usurpar o trono do pai. Oito, a morte de Absalão na tentativa de tomar o trono do seu pai. Então vejam bem, meus irmãos, as consequências. A consequência do pecado. Olha só. Deus dizendo, agora não se apartará a espada jamais da tua casa. A espada não se apartará jamais da tua casa. Deus perdoou o pecado de Davi. Mas as consequências ele iriam sofrer. As consequências foram gravíssimas. Gravíssimas. Para concluir, meus amados, os males causados pelos pecados ocultos. Lá em Provérbios 28:13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e a deixa alcançará misericórdia. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A reação de Davi, meus amados, quando confrontado pelo profeta Natã, lá em 2 Samuel 12:12 diz assim: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Pequei contra o Senhor. Então Davi, quando confrontado por Natã, ouviu aquela história lá, e disse, tu és um homem, Davi. Aí Davi, imediatamente, pequei contra o Senhor. Ele assumiu o seu erro. Assumiu o seu erro. O Salmo 32, verso 5, falando desse pecado, Davi diz assim, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessei-te o meu pecado. Davi, lá no início, ele diz assim, que a mão enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E agora, no final, ele diz assim, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meu amado, não vale a pena, primeiramente, pecar. Nós temos o fruto do Espírito, né? Tem que praticar os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O crente tem o domínio próprio. O pecado não tem domínio mais sobre ele. Então, devemos tomar cuidado, porque senão iremos procurar sofrimento para nossas vidas. O pecado oculto traz grande sofrimento.
O pecado oculto traz constrangimento, traz vergonha quando revelado. O pecado oculto traz consequências gravíssimas. Que Deus esteja nos abençoando, meus amados. Que Deus possa falar a cada coração nesta manhã. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse momento tão especial, Senhor Deus, de exposição da Tua palavra, Senhor Deus, nos falando, ó Pai, sobre o pecado, Pai. Principalmente o pecado oculto, Senhor Deus. Que Deus nos livre dele, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a não praticá-los, ó Pai, para não sofrermos, ó Pai Celestial. Sofrermos no nosso corpo, a nossa mente, Senhor Deus. Para não sofrermos vergonha, Senhor Deus, constrangimento, Pai Celestial. Ajuda-nos nisso, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor Deus. Cuida, Pai, de cada pessoa que está me ouvindo nesta manhã, Senhor Deus. Que Teu Santo Espírito esteja falando a esses corações, ó Pai. E se há alguém, ó Pai, que tenha o pecado oculto, Senhor Deus, não revelado, não confessado, ó Pai, que eles possam, Senhor Deus, confessar esse pecado, Senhor Pai, a Ti. Para colocar em vida, assim, a sua vida em ordem, Senhor Deus, e não continuar sofrendo por causa disso, meu Deus. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maravilhoso, eterno, incomparável amor de Deus, nosso Pai, comunhão, conforto, o consolo do Espírito Santo sejam com todos e com todos permaneçam hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe.